Tá aqui. Muito bom dia, pessoal. Estamos dando início ao nosso grupo de pesquisa Tributação e Economia. Esse semestre a gente elaborou um programa especial aqui dedicado à abordagem da tributação com um apoio em ferramentas de análise econômica do direito, com um aporte da economia. E eu quero convidar vocês aqui a estabelecer uma discussão que eu considero extremamente importante e relevante nos dias atuais, ah, que é a discussão, o debate aqui que eu proponho sobre a moralidade da tributação numa perspectiva econômica. E eu coloco aqui digamos, perspectiva, né, duas visões que têm sido bastante disputadas e debatidas no ambiente dos tribunais, notadamente, né? Ainda que as decisões não façam referência a isso, ainda que os julgadores não se utilizem deste recurso hermenêutico de forma explícita, mas isso está no íntimo da decisão de todos aqueles que debatem a tributação. E me parece que está faltando alguns elementos aqui para um debate mais completo. E com isso, meus amigos, com todo respeito aqui às posições diversas, às opiniões que todos podem sustentar livremente e convido ao debate aqueles que expuserem um pensamento diferente, mas me parece que há muitas vozes sustentando uma perspectiva e pouquíssimas ou quase nenhuma sustentando outra. Por isso, eu me proponho hoje a fazer o debate da outra perspectiva. Sem com isso querer estabelecer uma preponderância, sem com isso querer estabelecer que há um vencedor nesse debate, mas simplesmente colocar outros argumentos para que a gente possa discutir com um pouco mais de fundamento, com um pouco mais de elementos para tomada de decisão. Todos aqui são, vamos chamar assim, estudiosos, no mínimo, né? Estudiosos. Alguns serão profissionais que vão atuar na área da tributação, outros já atuam na área da tributação, e, portanto, me parece que esses fundamentos, esses elementos, eles são essenciais para a gente poder aplicar a legislação e manejar a tributação de uma forma um pouco mais consciente. Consciente. Eu acho que, sobretudo, é isso. Não quero aqui fazer com que esse debate de hoje seja um manifesto, um panfleto para defender um lado, muito pelo contrário, eu só quero colocar aqui um contraponto. Afinal de contas, existe uma corrente mainstream, pode ser assim dizer, que eu coloco capitaneada aqui na figura do professor português Casal Tanabás. Ele esteve alguns anos atrás aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ministrando aulas no curso de especialização, e tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente, conversar com ele, almoçamos, foi um almoço muito agradável, uma figura formidável. E a obra dele, que é a tese de doutoramento dele, é este livro, né, O Dever Fundamental de Pagar Impostos, que, vamos dizer assim, tem elementos e uma construção teórica por trás que invoca uma série de pressupostos teóricos que já estavam disseminados na literatura. O que ele fez foi organizar, juntar isso tudo e colocar dentro de uma tese de doutorado. Com todos os méritos, é um belíssimo trabalho, um trabalho portentoso, muito bem escrito, que defende em síntese uma ideia e que ela não é desprezível, né? Uma ideia de obrigação imposta a todo cidadão de contribuir com aquela nação, com aquele estado em que aquele cidadão fixa sua residência. Este fundamento, esta obrigação, me parece que talvez ela não tenha nenhuma controvérsia nas principais vozes que discutem a tributação. Eu brinco até fazendo
uma comparação inapropriada, talvez até muito singela, de que seria tão sem sentido defender o contrário quanto alguém que mora num condomínio que não concorda com o pagamento da taxa condominial. Seria tão despropositado, eu uso esse recurso de uma metáfora aqui só para tentar mostrar o quanto seria desprovido de sentido. Nós só poderíamos imaginar uma situação em que a pessoa pudesse se negar se ela conseguisse viver numa condição totalmente isolada, um ermitão, alguém que vive de forma isolada. E no exemplo do texto, um dos textos que eu indiquei ali para nossa discussão, o autor ele traz a figura do Robinson Crusoe e o Sexta-feira, né? Em que eles começam ali, o Robinson Crusoe ele tinha total liberdade, ele não tinha que pagar e contribuir com nada. E aí surge o Sexta-feira e começa ali um princípio de sociedade, né? Um arremedo de uma sociedade que começam a ter conflitos dada a escassez de certos recursos. Então, tirante a nossa figura do Robinson Crusoe ou o náufrago do Tom Hanks, em qualquer outro lugar em que existam ao menos duas pessoas, três pessoas, a gente vai ter ali um convívio. Esse convívio vai demandar escassez de recursos e acordos para que esses recursos sejam adequadamente manejados entre aquela população, ainda que mínima. E nessa perspectiva, é difícil sustentar a ideia de que a pessoa tem o direito de não contribuir, de não ter uma visão solidária com aquele convívio ali minimamente social. Então, estabelecida essa premissa, eu acho que a partir daí a gente não tem o que controverter, que há sim um dever de todo cidadão de contribuir com aquela nação onde reside, onde ela decidiu fixar a sua vida, né? O que talvez, e aqui vem o meu ponto de reflexão, né? O que talvez tenha passado do limite, estabelecida essa premissa com a qual eu concordo e que me parece não haver divergência, é que este dever fundamental de pagar tributos passou a superar regras e princípios constitucionais como se ele fosse uma carta coringa, como se ele fosse a autorização para superar qualquer coisa. Isso me parece que me causa bastante desconforto, me causa bastante inconformidade. E a gente pode citar inúmeros precedentes do Supremo Tribunal Federal superando orientações. Eu vou citar só dois aqui, tá? Vou citar só dois para vocês entenderem aonde que eu quero chegar. Pode parecer aqui, o que que o professor veio falar sobre teoria do direito? Isso aí tem a ver com tributação? Isso tem uma aplicação prática? Será que isso vai ter Oi? A Natália gostaria de falar? Deixa eu ver aqui, eu vou colocar no mudo para a gente. Deixa eu ver se tem alguém aqui que está com o microfone ligado. Tá, beleza. Fiquem à vontade para interromper, tá, pessoal? Não tem problema nenhum, podem dialogar, interagir. Só quando alguém abre o microfone, eu paro, imaginando que alguém vai falar e eventualmente pode não ser, então isso pode atrapalhar aqui a nossa conversa. Então, retomando aqui o nosso. Retomando aqui a apresentação, deixa eu compartilhar aqui o tópico. A gente, eu referia, né, que essa discussão, que pode parecer despropositada, pode parecer teórica demais e sem aplicação prática, ela tem uma relevância tremenda, tremenda, especialmente no ordenamento jurídico brasileiro, que tem características muito especiais, especialíssimas.
A escolha é feita pelo nosso Constituinte. Ela não é uma escolha do Constituinte de 88, ela é uma escolha consistente, reiterada, desde a primeira Constituição de 1824 até a nossa Constituição vigente. Há uma deliberada intenção de conformar o sistema tributário de uma forma rígida, amarrada, fechada, impedindo que a tributação ela seja maleável, que ela seja conformada de acordo com os desígnios da administração vigente. E é assim, com todo respeito a quem pensa de forma diferente, mas se não fosse assim, não haveria necessidade de ter tanta regrinha na Constituição, concordam? Se não fosse esse o interesse, se não fosse esse o objetivo, bastaria ter três, quatro, cinco regrinhas na Constituição, dando normas gerais, e depois tudo poderia ser tratado por lei, por norma infraconstitucional. Não seria tão mais simples todo esse trabalho que foi recentemente empreendido para poder modificar a tributação do consumo teria sido simplificado, abreviado apenas com uma lei complementar, que foi a que foi aprovada agora, a Lei Complementar 214, que mudou o regime de tributação do consumo. O nosso sistema constitucional ele tem uma orientação para que as regras que lá estão exerçam um papel de limitação ao poder de tributar. E quem está dizendo isso não sou eu, é o próprio texto constitucional. Se nós pegarmos o artigo 150, o título que está em cima do artigo 150 é exatamente esse. Então, essa foi a escolha do Constituinte, e volto a dizer, não é uma escolha esporádica, uma escolha errática, ocasional. É uma escolha consistente ao longo da história. E isso era levado ao pé da letra pelo Supremo Tribunal Federal. Os casos que ilustram isso e que geram um certo desconforto, né? Eu acho que o mais chocante é o caso do IPVA. O IPVA, que, pelo texto da Constituição, estabelecia a tributação de veículo automotor, e aí alguns estados foram legislar sobre isso e disseram: olha, eu quero tributar aeronaves e embarcações. O que que o STF disse? Não, não pode, porque a Constituição delimitou, não pode tributar outros veículos de transporte. Houve uma delimitação, uma restrição. E aí muitos comentaristas diziam: olha, isso é a prova da injustiça no Brasil, a prova de que o Brasil só favorece os ricos. Nada, nada, nada disso. Havia uma tradição da Suprema Corte em respeitar os limites da Constituição. Deseja tributar aeronaves e embarcações? Faça o que foi feito agora. Agora, o Congresso Nacional, que é o órgão competente, Congresso Nacional é o órgão legitimado, é a escolha dos cidadãos, livremente votaram nesse Congresso, e esse Congresso disse: ok, vamos tributar aeronaves e embarcações. Por outro lado, eu disse que eu ia dar dois exemplos, né? Um exemplo do Supremo agindo corretamente, dizendo e reafirmando o que o Constituinte quis dizer. O Supremo não é órgão de tributação, o Supremo é o guarda da Constituição. É essa função que está escrito lá no artigo 101, 102 do texto constitucional. É isso que diz a Constituição. Ele faz a guarda, ele não é um órgão de tributação e arrecadação. No entanto, o julgamento que tratou da tributação do streaming, e esse me parece um caso paradigmático, né? Havia uma discussão muito grande sobre se o streaming deveria ser tributado na competência do ISS, ou seja, municípios, ou ICMS, competência dos estados, e há aqueles que sustentavam, como eu, que ele não poderia ser tributado nem por um nem por outro. E por que isso? Eu tenho procuração para defender empresa de streaming? Gostaria até, mas não tenho. Não sou advogado de nenhuma delas. Até gostaria, mas não tenho. Por que que eu defendia isso? Com base na tradição do Supremo. A Constituição define os limites. Não há na Constituição de 88 nenhuma regra de competência autorizando nenhum ente a tributar a atividade de streaming, até mesmo porque ela nem existia em 88.
O que que o Supremo fez? Ele disse o seguinte, e aí vem o ponto que eu quero chegar aqui para nossa, para compreender a importância desse debate. Parece teórico, mas não é. O Supremo disse: olha, eu vou tentar aqui simplificar um longo voto, né? Os ministros que relataram esse precedente, eles se esmeraram lá, tem votos portentosos, bem consistentes na sua argumentação, mas que, em síntese, dizem o seguinte: olha, essa ideia de conceitos, que a Constituição pega conceitos e ela torna eles imutáveis, isso é ultrapassado. O Supremo, como guardião da Constituição e para dar máxima efetividade às normas constitucionais, precisa atualizar a Constituição como forma de adequar à realidade atual. E aí não seria admissível, dentro da quadra que nós vivemos, que uma empresa de capacidade econômica relevante, expressiva, não fosse tributada. Então vejam, o Supremo abandona a ideia de limitação, de limitador, de poder contramajoritário lá, restringindo a tributação e fazendo a tutela do indivíduo, que é a menor minoria, né? Uma única pessoa precisa de alguém que defenda, né? Sob pena de se submeter sempre à vontade da maioria. Então, o Supremo abandona esse papel e passa a fazer uma análise de que há uma premissa maior, e a premissa maior é: todos devem contribuir, todos devem contribuir, há um dever fundamental. E se alguém não está contribuindo, isso é errado, não é correto do ponto de vista ético, não é moral sustentar que alguém não pague imposto. Vejam como este argumento, ainda que não se fale de forma bastante expressa, ele está no âmago da decisão, no coração do julgador. O julgador ele pensa e raciocina a partir dessa premissa. É necessário que nós conscientizemos todos que todos devem contribuir de alguma forma, sob pena de romper, ruir com toda a estrutura do Estado democrático de direito. Esse é o discurso que eu chamei de mainstream e que eu propus aqui fazer, não um ataque, não uma desconstrução, por favor, e quero novamente reiterar esse ponto. Eu só quero trazer outros argumentos para que a gente possa pensar de uma forma diferente, com outras perspectivas, e ao final dessa nossa conversa, vocês também possam trazer argumentos que refutem alguns que eu vou debater e apresentar aqui para vocês. Mas eu coloco como um outro lado da moeda uma ideia de que, e isso eu defendi na minha tese de doutorado, que a Constituição de 1988 ela coloca uma visão antropocêntrica, ou seja, o cidadão no centro da ordem constitucional. O indivíduo, o ser humano, é o vértice principal. Não é o Estado, não é qualquer outro valor ou bem jurídico tutelado, por mais relevante que ele seja. É o ser humano, é o indivíduo que está no centro. E da onde que eu extraio isso? A gente extrai do primeiro artigo da Constituição. O artigo primeiro, que é o fundamento da República Federativa do Brasil, coloca lá que é a dignidade da pessoa humana. E o que que significa isso do ponto de vista da tributação? A ideia de que essa pessoa ela tem o direito de perseguir, ela tem o direito de perseguir o seu sentido, a sua vocação, ou, nas palavras dos Founding Fathers da Constituição norte-americana, o direito de perseguir a felicidade. Em que pese esse direito não esteja consagrado de forma expressa no nosso texto constitucional, eu não tenho dúvidas em afirmar que ele é assegurado pela nossa Constituição. Na medida em que a Constituição diz que o ser humano é dotado de uma dignidade, e essa dignidade ela não pode ser atacada, não pode ser violada sob nenhum aspecto. O ser humano não é um fim em si mesmo, ele não é um meio para se chegar no fim. Vocês já ouviram essa expressão, atribuem a Immanuel Kant, né, essa ideia
que estaria na ideia, numa ideia kantiana de dignidade como essência. Então, ele não é um meio, não se pode usar um ser humano como meio, ainda que a finalidade seja a mais nobre possível. Ele não pode ser meio, ele é o fim em si mesmo. Isso está no artigo 1º, meus amigos. E aí, como é que a gente consegue alcançar a dignidade, o projeto de vida, que para cada cidadão brasileiro é um? A gente está aqui num grupo, né, num grupo de pesquisa, e se eu fosse perguntar a cada um de vocês qual é o objetivo da vida de vocês, qual é o desejo de vocês alcançarem a realização, cada um vai dar uma resposta diferente. E que bom, que ótimo. Porque é assim, nós temos liberdade para escolher o nosso projeto de vida. Nós temos essa autonomia privada, autonomia da vontade assegurada na legislação brasileira, e ninguém pode me obrigar a fazer algo contra a minha vontade, senão com fundamento legal. Nem mesmo o serviço militar, a Constituição assegura a objeção para que a pessoa possa se objetar à prestação do serviço militar. Então, eu não posso ser obrigado a fazer nada contra a minha vontade. Assim como eu tenho o direito de construir o meu projeto de vida e alcançar os meus objetivos sem que ninguém me impeça de alcançar. É o meu direito à minha liberdade. Obviamente que isso não é autorização para uma carta branca para fazer o que eu bem entendo, né? Obviamente, aqui eu não estou sustentando isso, seria absurdo, demasiado fazer qualquer tipo de afirmação nesse sentido. Eu não posso agredir a esfera de direitos do outro, por óbvio, senão eu estaria sendo contraditório, em si mesmo, né? Eu estaria aniquilando a dignidade de uma outra pessoa. Então, essa liberdade de alcançar o projeto de vida num regime capitalista, ela se dá por meio da troca voluntária daquelas habilidades que a pessoa possui, da capacidade que ela tem de agregar valor na vida do outro, que vai ser como meio de troca retribuído por pecúnia. Então, eu sou dentista. Imagina só a dificuldade que seria se nós não tivéssemos um regime capitalista e se nós vivêssemos num regime de escambo para que eu pudesse comprar comida. Então, eu ia ter que pegar e tratar dentes de tantas pessoas que pudessem e que fornecessem alimentos para eu poder trocar serviço dentário com alimentos. Então, isso daí não, já há muito tempo não subsiste. Eu troco o serviço por pecúnia e essa pecúnia me habilita, me possibilita fazer outras trocas voluntárias com outras pessoas que estejam dispostas a fazer essas trocas. E assim se organiza o sistema, de forma livre e com base nisso, qualquer tipo de restrição a estas trocas me atrasa a alcançar o meu objetivo de vida, concordam? Se eu sou dentista e eu tenho horas limitadas para poder tratar pacientes, qualquer tipo de contratempo que me coloca no. E os contratempos são os mais variados, né? A limitação humana, né? Eu tenho 24 horas e eu não consigo trabalhar 24 horas. Pode ser a limitação de compromissos de natureza profissional, pode ser a limitação pela tributação. E aí vocês vão começar a entender onde eu quero chegar. A tributação, ela me atrasa, porque ela retira um pouco daquele trabalho que me gerou os recursos necessários para alcançar meu projeto de vida. Então, eu tenho lá o meu projeto, eu planejei a minha vida, quero exercer a odontologia, tenho um cálculo aproximado de quantas horas eu preciso para poder alcançar os meus objetivos, e toda vez que alguém coloca um obstáculo, está atrasando o meu projeto de vida. Bom, até que ponto é constitucional estabelecer esse tipo de embaraço? Até que ponto é constitucional estabelecer essa interrupção, essa dificuldade para eu alcançar meu projeto de vida, dentro de uma lógica em que vigora a ideia de liberdade econômica. Isso está no artigo 170 da Constituição, dizendo que o Estado ele deve
ter uma atividade, uma atuação de regulação, orientação, articulação, e só em último caso, diz o capítulo da ordem econômica, é que ele deve atuar e intervir diretamente no domínio econômico. Então, é uma atuação subsidiária, não preponderante, como muitos imaginam e sustentam. Essa é, digamos, a ordem de valores que está lá no artigo 170 e seguintes da Constituição. E aí eu coloco a seguinte pergunta de uma visão, de uma perspectiva extremamente radical. Então, quem teve a oportunidade de ter acesso ao texto que eu enviei de forma propositada, né? Eu não concordo com todos os argumentos que lá estão, e eu já deixei claro aqui no início do nosso encontro de hoje, mas eles colocam numa perspectiva radical para a gente tentar ouvir um outro lado que poucos sustentam e defendem. E a questão que é colocada no artigo, né? Eu posso dizer que é moral eu colocar uma obrigação para um cidadão abandonar o seu projeto de vida ou retardar o seu projeto de vida e sustentar, independente de qualquer outro fator e outra consideração a ser elaborada, o Estado, o nosso paradigma mainstream dizia, isso é inquestionável. É inquestionável. Você tem o dever fundamental de pagar tributos. Dentro de uma perspectiva econômica, há aqueles que sustentam que, além de ser constitucional, haver um dever fundamental de pagar tributos, o Estado teria capacidade de alocar de forma mais eficiente os recursos do que a sociedade. Em outras palavras, é mais fácil nós pagarmos impostos, levarmos recursos para o Estado construir uma ponte, uma rodovia, ou vai ser mais fácil cada um combinar e fazer uma rifa, uma ação entre amigos e construir uma determinada rodovia? Existe uma posição, e até eu diria majoritária, de que é mais eficiente organizar obras de infraestrutura, ações estatais, políticas públicas de uma forma centralizada. Esses recursos angariados da sociedade são geridos por estruturas estatais, e essas estruturas estatais fariam decisões corretas, inteligentes. E essas decisões inteligentes eh, abreviariam o resultado de determinadas esforços que individualmente seriam inimagináveis. Então, aqui eu coloco, de um lado, uma visão do papel importante da realização de Estado, e de outro, uma visão de que os indivíduos, a sociedade organizada é capaz de realizar essas obras mais rápido. E aí a gente tem exemplos, né? A gente pode pegar duas nações, vamos pegar as duas nações em protagonismo aí na disputa da evidência, da liderança mundial, Estados Unidos e China. Vejam o que foi capaz a China de construir num curto espaço de tempo em termos de obras de infraestrutura. O Estado chinês, inegavelmente, construiu inúmeras obras de infraestrutura de uma forma assim, em tempo recorde e com um salto jamais visto aí em outras nações. E Estados Unidos da América, né, que não tem o mesmo modelo de organização social, mas que também, por obras de infraestrutura estatal, e o Estado teve um papel importante na realização de uma série de obras, conseguiu dotar aquela nação extremamente ampla, numerosa, e pego os dois países, né, pela dimensão geográfica e pela população. Não é fácil. Organizar um país pequenininho aí como um país europeu, lá um Luxemburgo, Mônaco, Suíça, países que são muito pequenininhos, com uma população pequena, é uma coisa. Organizar verdadeiros continentes e populações numerosas, diversas, é muito mais difícil. Essas duas nações conseguiram realizar o que dariam confirmação de que o Estado consegue realizar de forma mais eficiente a alocação
desses recursos e abrevia, por uma razão lógica muito simples, né? Com mais recursos concentrados, eu consigo antecipar o futuro, né? Se eu tenho recursos menores individualmente, eu vou levar mais tempo para fazer aquele mesmo esforço. Por outro lado, né, muitos sustentam que a ideia de dispersão dos recursos e organização social espontânea seria muito mais eficiente. E aí são inúmeros os casos em que demonstram ah, essa eficiência que não é feita de forma organizada, não é feita de forma estatal, centralizada, com recursos. E parem para pensar só, então simplesmente só no, na rede de abastecimento de alimentos. Como é que você já parou para pensar como é que chega arroz, como é que chega água, leite em todos os municípios do Brasil? Não existe um órgão estatal que pega e organiza. Não, vamos planejar. A gente tem uma safra, vamos colher e vamos fazer um estoque, e aí vamos racionar de acordo com a população de cada município, pegar caminhões e distribuir. Isso acontece todos os dias, de uma forma descentralizada, com coordenação, mas uma coordenação livre, né, sem nenhuma coerção, em que os agentes econômicos fazem negócios constantemente. E funciona, funciona. É, com algumas falhas de mercado, é evidente, né? Algumas correções precisam ser feitas e o Estado tem capacidade para fazer isso, mas via de regra, esse abastecimento funciona e é surpreendente como funciona bem, apesar de algumas falhas de mercado. Então, eu coloco aqui essa, digamos, justa posição para fazer essa chamada crítica ética à tributação. É correto dar essa preponderância a uma ideia de solidariedade, independente de qualquer outro fator. E vejam de novo, eu não estou dizendo que não é constitucional, não é correto invocar a solidariedade. Pelo contrário, está no âmago do princípio da solidariedade a própria base da Constituição, dita pelo Constituinte lá no preâmbulo. É uma nação solidária, diz o preâmbulo. A solidariedade está dentro do alicerce lá da construção do Estado da República Federativa do Brasil. Agora, essa é a norma fundamental, a mais importante de todas. Ela ficaria inclusive acima da dignidade da pessoa humana. Em outras palavras, é possível obrigar seres humanos, é possível obrigar seres humanos a fazer com que eles abandonem seus projetos, atrasem as suas ideias, as suas aspirações, em nome da solidariedade. Essa é uma discussão que não sei se vocês já se fizeram, já ouviram alguém fazer, já ouviram alguém sustentar. Murray Rothbard, que é considerado uma das referências em libertarianismo, ele tem a frase, né, conhecida que imposto é roubo. E aqui, de novo, né, não, eu falei para vocês que no artigo que eu compartilhei eu não concordo com todas as frases, eu não concordo com essa, mas qual é a premissa? Se você está obrigando alguém a fazer o que não quer, isso só pode ser feito por meio da coerção. Por que que a coerção estatal ela é eticamente correta e a coerção de um marginal ela é vedada? Volto a dizer, não concordo com, com essa expressão e há inúmeros fundamentos para refutá-la e justificar o equívoco dessa afirmação, especialmente na ordem constitucional brasileira. Mas eu coloco a reflexão no seguinte sentido: será que esta premissa de que eu não sou obrigado a abandonar o meu projeto de vida, eu não sou obrigado a fazer algo que retire, diminua a minha dignidade, não seria o fundamento e a razão para nós estabelecermos um limite? Eu não estou dizendo
a abolição da tributação. E sustentar isso, volto a dizer, como eu falei no início, seria absurdo. A abolição da tributação não é compatível, nenhum país do mundo experimentou, aplicou essa experiência. Mas não seria isso um limite? De novo, Rothbard fala sobre o Estado como uma organização criminosa institucionalizada, em que toda a estrutura se organiza de uma forma a obrigar, a arregimentar uma legião de pessoas que vão estar trabalhando para a realização dos fins que o Estado definiu que são os prioritários. E isso, na visão dele, contraria toda a ideia de liberdade, de propriedade e de busca pela felicidade. Então, essa contraposição, essa discussão acaba aparecendo aqui e eu gostaria de provocar aqui o nosso grupo a refletir sobre esse aspecto. Quais são as consequências que a tributação desencadeia imediatamente, né? Então, eu falei do projeto de vida, do meu objetivo. Eu sou dentista, eu quero comprar um automóvel. Eu sou dentista e eu quero poder viajar no fim do ano. Eu sou professor e quero poder ter uma casa melhor. Toda vez que o Estado imagina que ele tem um objetivo diferente desse, ele vai dizer: Ederson, deixa, segura um pouco esse teu objetivo. Pensa um pouquinho aí, pensa mais nos outros, segura um pouco, baixa a bola, contribui aqui, que eu preciso fazer obras que são muito relevantes, e aí depois tu dá um jeito e vai economizando, e um dia tu vai conseguir chegar nesse teu objetivo aí, de comprar o teu automóvel, de realizar tua viagem, de poder dar um tratamento para tua família, e por aí vai, qualquer que seja o projeto individual. A tributação, ela reduz a poupança, ela reduz o investimento individual e investimento privado. E diga-se de passagem, esse é um dos maiores desafios para melhorar o índice de crescimento econômico. Luiz, pode falar, por favor? Bom dia, professor. O senhor me ouve? Estou ouvindo, pode falar. Tá. Bom dia. Estava aqui ouvindo o senhor falar e estava fazendo uma reflexão e é um pouco simplista, então vou pedir desculpa porque não foi possível nesses minutos elaborar algo mais aprofundado, né? Mas, refletindo sobre essa questão, né, desse choque de liberdade e necessidade de financiamento do Estado, é, eu eu estava me colocando a questão se em alguma medida nós não poderíamos talvez encontrar um fragmento de resposta lá na origem dos primeiros estados, lá na antiguidade. Por que surgiu o estado e por consequência a necessidade de tributar? Se a gente olhar para os primeiros impérios lá na Suméria, na Babilônia, na Síria, nós tínhamos as famílias e os pequenos clãs organizados como, vamos dizer assim, entidades autônomas até certo ponto, que pela pressão demográfica precisavam aumentar a produção agrícola para sustentar mais pessoas. E isso demandava mais água e mais terras cultiváveis. E aí começam a surgir as primeiras manifestações do que depois vai virar o Estado, e são essas organizações para além dos clãs e dos núcleos familiares, para que se pudesse realizar obras para além das forças desses pequenos grupos, né? Não era possível drenar um pântano apenas com a sua família, você precisava de uma mão de obra maior, né? E os primeiros tributos, eles são na forma de trabalho, né? X dias por semana você trabalha para a comunidade, para o todo. E isso aos poucos vai se constituindo no que depois vai gerar os impérios, né? Talvez o que o nosso mundo atual tenha esquecido é justamente essa finalidade da tributação. A origem, me parece, que é a liberdade de cada indivíduo ou de cada núcleo familiar, a depender da organização da sociedade. E essa organização maior, ela vem
para nos auxiliar a dar conta daquilo que sozinho nós não conseguimos. Então, se eu tenho um sonho de viajar, eu preciso de um aeroporto. Só que eu não consigo sozinho construir um aeroporto. Então, eu preciso de uma obra maior que me permita realizar o meu sonho de viajar. Só que, em alguma medida, nós, nos últimos, sei lá, décadas ou um pouco mais, nós temos caminhado no sentido de talvez esquecer que o Estado ele está aqui como uma força, como uma entidade complementar, para complementar aquilo que os indivíduos ou as famílias estão individualmente buscando. E o Estado começa a ocupar, me parece, um papel central na vida das pessoas, submetendo as pessoas ao Estado. Isso não é de hoje, né? Isso é nos últimos milênios, talvez. E talvez a tributação tenha uma relação, talvez achar o ponto de equilíbrio demande pensar de novo sobre isso, né? Qual a finalidade do Estado? Nós somos escravos do Estado ou o Estado está aqui para me ajudar a fazer aquilo que eu sozinho não consigo fazer? Talvez se a gente começar a refletir nessa linha, a gente talvez encontre algum fragmento de resposta. Não sei se faz algum sentido isso. Eu estou pensando em voz alta aqui, tá? Mas é isso que a gente faz aqui no grupo, né, Luiz Arthur? A ideia é essa, realmente a gente refletir em conjunto, tentar debater aqui esses pontos de vista e eu acho que é bem relevante a tua participação. Concordo integralmente, né? E essa é a ideia de vida em sociedade, né? Vida em comunidade. Eu tenho consciência de que eu não tenho todas as habilidades para satisfazer as minhas necessidades, eu dependo do outro. Nós precisamos, da ajuda do outro, da solidariedade, da troca, e evidentemente que organizando isso em comunidade, a vida fica muito mais fácil. E assim a civilização humana evoluiu, né? O que, e aí vem o ponto, né, que me parece, é que a gente passou a dar muita prevalência, a muita visibilidade às estruturas estatais e uma preferência para que a solução estatal seja a mais adequada, fazendo com que eu sequer considere a possibilidade de, eventualmente, a sociedade se organizar e conseguir realizar certas finalidades. Então, e aí, esse é o ponto da nossa a reflexão aqui. Será que não chegou o momento da gente dizer, tá, vamos colocar um limite aqui? E, de novo, né, não estou defendendo, jamais vou defender a abolição da tributação. Mas será que a gente não tem que chamar atenção para certos limites e tentar fazer com que, a partir desses limites, o Estado se reorganize para ele tentar ser mais eficiente? Porque a espiral que a gente está vendo, e isso não é um problema só no Brasil, né? Os recursos, se a gente pegar, não vou ir até a Suméria, como fez o Luiz Arthur, mas a gente pegar aí século XX para cá, o volume de recursos arrecadados em qualquer país do mundo, ele vem aumentando. Mas nem por isso as soluções estatais fornecidas pelo Estado cresceram ou saíram na mesma proporção da evolução da arrecadação. Isso não é só no Brasil, em vários lugares do mundo. E aí a gente tem uma ideia mágica de que aumentando mais ainda. Então o problema não é isso, agora é tributar os super ricos, as super empresas, as big techs. Com mais recursos a gente vai conseguir fazer ainda mais. Será? Deixa eu ver aqui quem é que está pela ordem com a mão levantada. Eu não me lembro se foi o André ou o João Arthur. Fiquem à vontade para se pronunciar, tá? Bom dia, professor. Bom dia a todos. Me escutam? Bom dia, escuto. Não, até acaba sendo uma discussão muito pertinente, desde essa alocação de recursos pelo Estado, pela sociedade, e eu acho que a gente precisa analisar desde o macro até o micro, né? Antes da gente chegar, por exemplo, à discussão de carga tributária, de reforma tributária, que é enfim, o que a gente discute no diário, eu tento refletir se, por exemplo, é o certo o Estado ser quem define o que a gente deve fazer com nossos recursos,
ou o que a gente deve fazer em si, né? Seja na vida, ou carreira do dentista aí que o senhor comentou. E aí eu me lembro da nossa situação da enchente ano passado, né? A gente teve o exemplo crasso lá da ponte que foi construída com recurso próprio da sociedade, da população, do pessoal, que aguentou mais do que uma que foi construída com recurso público. E aí, pegando a discussão, por exemplo, da organização da China, por exemplo, lá, eu acho que eles são muito calcados na burocracia do Weber, né? Então, se sai um cara, entra uma outra pessoa com a mesma característica, uma pessoa que ele sabe exatamente o que fazer e o seu papel dentro do Estado, só que ao mesmo tempo são pessoas que não têm individualidade nenhuma. E se na Constituição nós temos o indivíduo como o próprio fim, eu acredito que o Estado não deva ser maior do que o objetivo fim, que seria a satisfação própria, enfim, o fim do próprio indivíduo. É algo que eu penso, né? É o que eu tento refletir em si. Eu também até eu venho um viés mais libertário. Então, Mises, Rothbard, esses caras aí têm sido meus guias. Eu também, enfim. Obrigado aí, É, professor. legal, legal, Andrei. Eu estou trazendo aqui, e vejam, são poucos os professores que dialogam com essas referências, né? Então, eu acho que é importante a gente conhecer o pensamento deles para poder entender uma outra perspectiva, um outro ponto de vista. E volto a dizer, não para estabelecer aqui uma disputa de quem é melhor, mas sim para conhecer. O Luiz Arthur, ele foi meu aluno em economia política, né? Ele não vai deixar mentir que eu trouxe todas as matizes lá, desde Marx até Milton Friedman. Então, tem todos os espectros da perspectiva econômica, porque eu acho que é assim que se constrói o pensamento, né? Que é a discussão, e a gente cria massa crítica para poder pensar melhor, né? E a gente precisa avançar. Eu me incomodo com assim uma corrente assim muito majoritária que vai passando de roldão e vai usando esses elementos teóricos, que é o cerne do nosso debate hoje aqui, a partir dessa ideia de dever fundamental de pagar tributos como carta coringa. Isso tem me incomodado Só, bastante. só para concluir, eu também fiz eu fiz economia política na URGS, só que na época até meu componente curricular foi só Marx, né? Então, o capital do início do semestre até o final. Então, eu fazia economia, hoje eu faço administração. Cara, eu fiz mal toquei nesses caras, escola austríaca, enfim, é um negócio keynesianismo, uma coisa do marxismo. Então, a gente não tem esse viés, né? Então, por isso que é muito interessante a gente ter esse grupo de pesquisa, esse elo entre a tributação e a economia, porque, cara, eu particularmente nunca tinha visto dentro da URGS, tá? Então, Tá aí então, estou justificando aqui a minha contratação. Para ter um pouquinho de balanço nas outras visões, né? É, então, eu acho que isso que é o bacana, né? De poder ter acesso a outras correntes do pensamento. É isso que eu estou me propondo a fazer aqui. João, por favor, fica à vontade aí para. Bom dia, professor. Bom dia, Bom pessoal. dia. Ali a contribuição do Luiz me remeteu a um livro, Armas, Germes e Aço, que ele conta justamente, um biólogo que ele escreve e faz todo o estudo histórico, como que se formou a sociedade. E aí entra um ponto que eu já discordo da linha que o Luiz nos apresentou ali, porque nesse ponto eu entendo que a receita do passado não necessariamente se aplica atualmente, porque a construção do Estado ele se dá de modo diferente, com objetivos diferentes, então que nem a questão de alocação e de pessoas para a drenagem de um pântano, por exemplo. Nesse livro, ele mostra que não necessariamente a formação desses estados que a gente estuda no colégio, na formação do mundo civilizado, vamos dizer assim, se deu justamente para esse intuito, mas sim justamente para uma proteção. Então, desponta uma liderança, uma família real, vamos dizer assim, e que ali, em torno dela, se constrói aquele estado com as suas burocracias, rudimentares ou não,
na época, para proteção, e aí se vem a questão do tributo, para que se mantenha primordialmente uma proteção daquele grupo e, consequente, uma expansão para justamente atingir outros recursos. Então, e aí justamente a conquista de outros povos, mas não necessariamente para uma questão de, vamos drenar aquele pântano e plantar mais, porque a necessidade de alimento para as tropas é o que impulsiona justamente a questão do tributo, mas o primordial é uma proteção, vamos dizer, do indivíduo, e aí a gente torna ao cerne, o indivíduo é o que forma a sociedade. E aí que a gente entra numa dualidade, porque eu digo por a questão que a receita do passado não quer dizer que vai se aplicar no hoje, porque nessa conformação de Estado e até a queda do absolutismo, vamos dizer assim, ali com as revoluções inglesa e francesa, tu tinha a questão do tributo justamente para uma proteção interna contra o fator externo e possivelmente uma expansão. E aí aquela questão, um aumento de tributo era visto com maus olhos, se tu não estava num cenário de guerra, principalmente. Porque quem que ia deter aquele recurso? A família real. Então, a família real, quem detinha o poder, não queria ter um atrito com as outras classes por menor, o maior poderio que a monarquia tivesse. Porque a gente tem os exemplos históricos que isso gera a queda do regime. E aí, hoje a gente tem um discurso que vamos aumentar o tributo. Mas vamos aumentar o tributo por quê? Não, a gente precisa investir mais na educação, a gente precisa investir mais na saúde. Quem que vai ser contra esse discurso social de desenvolvimento da sociedade? Creio que ninguém, eu não vou ser, por mais que eu tenha alguns posicionamentos, eu não vou ser contra isso, porque eu quero que a sociedade se desenvolva como um todo. Mas a gente tem que ver não somente no plano econômico, jurídico, mas também o social, como que se conforma isso. É um discurso, é uma argumentação. Então, o que que acontece? Nesse pouquinho em pouquinho, que a gente tem o dever de pagar tributo para justamente manter uma máquina pública que se diz mais eficiente, eu não estou dizendo que ela é ineficiente totalmente, ela vai ter pontos que não vai haver um interesse de um grupo de indivíduos para resolver aquele problema. Então, entra justamente a figura do Estado para aparar as arestas e não perpetuar discrepâncias entre grupos. A questão que eu me refiro, e aí a gente tem recentemente, foi retomado o julgamento da ADIM, agora me fugiu o número, quer dizer, referente à possibilidade de dedução de despesas reconhecimento de constitucionalidade ou inconstitucionalidade do limite para dedução de despesas com educação própria e de seus dependentes na apuração do imposto de renda. A educação, ela é um direito fundamental do indivíduo. E aí a gente entra na esfera do indivíduo, de poder escolher. Olha, eu tenho sim um sistema público de ensino para eu utilizar, mas para os meus objetivos, ou até mesmo pela qualidade que me é ofertada, vale mais a pena eu fazer um esforço e pagar uma educação privada, que vai me angariar frutos, talvez até melhores do que a da educação pública, em razão das suas limitações, mas aí, em contraponto, eu fico vedado de deduzir mais do que R$ 3.000, por exemplo, na apuração do meu imposto de renda. E todo mundo sabe, inúmeros políticos utilizam dessa argumentação, que é a educação que faz uma nação prosperar. Mas aí, o contrário, de outro lado, a gente está tolhindo a possibilidade dos indivíduos de deduzirem gastos com educação
no desenvolvimento pessoal e dos seus dependentes, e, consequentemente, a gente está prejudicando o avanço da própria nação. Então, aí é a questão que a gente volta na construção do Estado, e daí a gente começa a olhar com um olhar mais crítico a questão. Tá, até que ponto que tu vai, até que ponto eu permito? Porque a gente, particularmente, eu vejo hoje a gente se tornou refém de que a gente tem dois lados. Em razão dessa polarização, se aumenta o tributo. Ah, mas eu não quero. Tem o discurso de imposto é roubo, enfim, eu sou contra, porque tu tá vivendo em sociedade, tu vai ter o mínimo de contribuição, né? Penso eu. Mas do outro lado, ah, mas tu não quer aumentar o imposto porque aquele indivíduo ele precisa de mais oportunidades. E, infelizmente, a gente vê inúmeros escândalos, não é o caso aqui, mas a gente fica refém dessa coisa, desse discurso. Então, tu vai contra aumentar o tributo para auxiliar aquele mais necessitado, para avançar na saúde, para avançar na educação. Então, eu acho que a gente tem que melhor trabalhar essa linha argumentativa, ao meu ver. É legal, legal. Muito boa a contribuição do João, tá? O Arthur tá pedindo a réplica. Já te passo a palavra, Luiz Arthur. O João Arthur, ele tem quase charás aqui. Ele deu um spoiler aqui. Era a minha última lâmina da apresentação, era a discussão justamente desse precedente do Supremo Tribunal Federal, em que me parece que ficam essas duas posições bastante evidentes. Eh, a ideia de um projeto de vida, autonomia privada, escolha individual e limite à tributação, e de outro, olha, tu tens o dever de contribuir, doa quem doer, não interessa, e tu não pode querer diminuir o imposto a pagar, porque senão isso faria ruir a própria ideia de Estado de Direito. Então, esse julgamento, e vejam, ele foi por unanimidade. É, unanimidade. A Suprema Corte, poucas vezes, em casos complicados, tem decisões unânimes. Esse foi unânime. Não teve uma voz sequer no Supremo Tribunal Federal que colocasse, não, veja bem, e saudade que eu tenho do ministro Marco Aurélio, né, que pelo menos ele votaria contrário. Mas diga aí, Luiz Arthur, tá desligado o teu áudio. Agora sim. A fala do João Arthur é muito boa e, como eu disse antes, eu fui bastante simplista aqui, né? Porque não é o espaço para ficar aprofundando em história, né? E sim, se a gente olhar lá para as primeiras tribos, as primeiras chefaturas, você já tem um grupo de pessoas que às vezes deixa de atuar na produção, na caça, na coleta ou na agricultura para cumprir outra função, geralmente a guerra, a proteção, né? Perfeito. Mas isso não muda a essência da hipótese que eu levantei. Independente que se for para construir uma obra de infraestrutura ou para fazer a guerra, você tem um grupo de pessoas e uma tarefa que precisa ser feita de maneira que os indivíduos não conseguem por si só realizarem. E me parece que aí está a origem do tributo. E talvez esteja também aí um rastro que a gente pode seguir para responder a pergunta quanto à moralidade da tributação. Porque a moralidade me parece estar ligada à finalidade. Como o João Arthur muito bem falou, quando havia uma guerra, ele citou o exemplo da Inglaterra, da família real inglesa, havia uma guerra, não havia muita contestação ao aumento de tributos, porque existia uma finalidade. Cessada a guerra ou na ausência da guerra, não havia finalidade para aumentar a tributação. Então, talvez a moralidade esteja ligada à percepção da comunidade ao emprego desse tributo que está sendo recolhido. E talvez esse seja o nosso grande problema hoje. E aí eu vou até permitir fazer um outro devaneio aqui. É, a nossa configuração estatal, ela cada vez mais fortalece o seu caráter provedor. O Estado, ele já, ao longo da história,
teve diversas finalidades principais. Hoje, ele é eminentemente um Estado provedor, um Estado que fornece serviços para a população. Mas, até que ponto esses serviços precisam ser fornecidos pelo Estado? E até que ponto a gente não começa a jogar sobre o Estado um pensamento quase religioso? Se a gente olha para a história, a gente sempre teve a figura de uma autoridade provedora. Fosse ela Deus, fosse ela o trovão, fosse ela as forças da natureza que não se explicavam, mas sempre existia um temor por um poder superior que então provinha boas colheitas, provinha boa caça, provinha a vitória na guerra, sempre um pensamento místico. E a gente, né, caminhou para a racionalidade, estabelecemos os Estados-nação, e até que ponto a gente não começou a retornar como sociedade para um pensamento um tanto místico, como o Estado, como essa força superior provedora, que vai resolver os meus problemas por mim. Eu não preciso mais me levantar da minha cadeira e correr atrás, porque existe uma força superior chamada Estado que vai prover por mim. Claro que aqui eu estou usando um pensamento assim, de novo simplificado, né, simplista, mas que talvez esteja na população, principalmente na população de um nível intelectual mais simples, que talvez não compreenda a complexidade da sociedade e que então entenda a tributação daqueles que têm talvez um pouco mais como uma forma de sacrifício aos deuses, fazendo um paralelo aqui, uma figura de linguagem, né? E se os deuses exigem mais sacrifício para que a colheita seja boa, a população tem que dar esse sacrifício, isso, né? A gente pode citar os maias, os romanos, todo mundo. E até que ponto a tributação não começou a adquirir esse caráter um pouco místico, e o Estado um caráter um pouco místico, talvez muito calcado até na ignorância do nosso povo, de não entender a complexidade da sociedade. E aí começa a não se questionar mais a tributação, se questiona só o que o Estado está provendo. Mas não existe mais espaço para questionar a tributação, porque ela é vista como algo um pouco místico, um pouco irreal para a maior parte da população, que apenas recebe essas benesses do Estado Deus. Não sei se também se faz algum sentido. Tô jogando aí algumas provocações. Legal, legal, Luiz Arthur. Muito boas. Eu tô gostando demais hoje, gente. Parabéns aí pelas intervenções de vocês. O grupo fica muito melhor e o debate fica muito mais interessante quando a gente consegue discutir aqui, debater, e as reflexões nos fazem pensar. Eu, eu acho assim, ele não explica todo o fenômeno, mas inegavelmente, Luiz, ele está sim presente na cultura. O brasileiro, ele tem uma crença de que a vida dele é ruim hoje, ele consegue perceber isso, mas de que mudando uma figura mágica lá em Brasília, se eu colocar uma outra pessoa, um outro nome, tudo vai mudar. E toda a realidade vai passar a ser diferente do que era nos últimos anos. Que é algo, vamos combinar, né? Irracional até impossível, né? Não existe, nunca existiu alguém que pudesse fazer esse passe de mágica. Por mais bem intencionado, por mais nobre, ou mais altruísta, mais elevado que seja esse estadista. A gente carece de estadistas, é bem verdade que se diga, né? O Brasil falta estadistas no país, mas por mais abnegado que seja essa pessoa, por mais competente, enfim, ele não vai conseguir, ela não vai conseguir, seja quem for, né? Mas a gente tem a crença, né, que na próxima eleição, se mudar o presidente e vier uma pessoa, a nossa vida vai mudar. O que não deveria ser depositada toda essa esperança. E ao fazer isso, né, atrapalha uma série de mudanças que poderiam estar iniciando agora, independentemente dessa figura messiânica que a gente imagina. Que tem um pouco, sim, né, de conteúdo religioso, tem um pouco de crença religiosa, né, de uma figura de que essa pessoa seja capaz
de organizar a sociedade, conduzir para uma salvação, criar um novo reino. Não, né? Os nossos problemas são bem mais mundanos e a gente conseguiria fazer verdadeiras revoluções assim dentro do micro-universo da nosso bairro, da nossa comunidade, da nossa família, simplesmente desfocando, né? Esquece, foca aqui. Obviamente que de 4 em 4 anos nós precisamos focar toda a atenção em decisões o mais acertada possível, dentro da nossa atribuição enquanto cidadão, mas uma vez deliberado, né, a gente precisa tocar nossa vida, pensar. E aí vem a pergunta, né, até que ponto o Estado permite que eu possa tocar minha vida? Até que ponto eu tenho condições de tocar minha vida? Essa é digamos, o contraponto que eu estou trazendo aqui. O João Arthur e o Andrei levantaram a mão. Eu não sei qual fez o Foi o questionamento João primeiro. primeiro. Vai lá, João. Professor, retomando ali a fala do Luiz aí, nesse ponto, de forma brilhante, e aí a gente comunica com uma outra questão, justamente essa questão da religião. Não é uma crítica nem nada do tipo, é só uma reflexão mesmo, e me lembra uma disciplina que eu tive na pós ali na PUC, com o professor Preza e o professor Caliendo, referente aos custos da vida em sociedade e a tributação. E aí eu lembro que eu fiz um questionamento e, claro, isso dependeria de um estudo mais aprofundado, mas também tem a ver com a psicologia, então, que né, aquela célebre frase Freud explica, ao meu ver, ao meu entender, pelo caráter e a conformação social, tem sim uma influência da religião na forma como a sociedade vê a tributação e tudo mais, porque se a gente pegar nações latinas que compõem ali a União Europeia, compõem a Europa, a gente vai ver uma tributação forte, mais forte, não no consumo, mas sim na renda. E aí, o que que elas têm em comum com o Brasil e países latinos? É justamente a construção através da Igreja Católica, a figura da Igreja Católica e desse indivíduo, claro, de novo, a gente vai ter um representante de Deus na Terra que vai te dizer que o teu dinheiro está mais seguro com ele, que ele sabe muito bem que é um pecado, então muitas vezes tratado como um pecado, tu acumular aquela riqueza, sendo que tantos outros não têm, e que ele vai gerir melhor para ti, vai fazer toda essa figura, e que quando tu necessitares, vai ser ele que vai te alcançar a mão, pois todos são irmãos. E enquanto que numa ótica protestante, após a ruptura lá do Lutero e da ética protestante, tem uma outra visão e aí a gente vê justamente uma mudança na conformação da tributação nos países anglo-saxões. Então, onde a tributação se dá em menor proporção no consumo. Então, para justamente fomentar o consumo, um avanço da sociedade e, consequentemente, do indivíduo, né? Então, principalmente parte do indivíduo para a sociedade. Então, a gente vai ter exemplos que nem vai pegar no questão da educação, que gera um dever do indivíduo com a faculdade que formou ele ao longo da sua vida, anualmente, fazer uma contribuição para aquela universidade. Então, a gente tem uma conformação e a gente vê, como eu disse, justamente na matriz tributária desses países. Então, a conformação, a religião, ela vai ter uma influência justamente na psique e na como que o indivíduo vê o Estado, se ele vê o Estado como provedor ou se quem tem que prover é ele, e claro, vai ter aquela figura que em caso de última necessidade vai intervir para, olha, o jogo está ficando desequilibrado, volta aqui, como foi o caso no início do século XX, ali nos Estados Unidos, onde estava se criando
monopólios, e aí chegou, não, peraí, tá uma bagunça isso aqui, aí vocês estão combinando o preço, vamos, se é o princípio é a liberdade, vamos desfazer, vamos regularizar isso aqui. Então é só esse parênteses, essa contribuição aí, a fala do Luiz e do senhor. Legal, legal, João. Isso me leva à ideia de que talvez valesse a pena a gente escrever sobre isso, hein? Eu acho que valeria a pena fazer um texto, porque tem uma questão, e Concordo, sou parceiro, professor. então tá lançado o desafio aí. Existe uma questão que está na ética católica, né? Especialmente em algumas passagens bíblicas do sacrifício. Eu, eu tenho, eu devo me sacrificar pelo outro, como uma expressão de amor, né? E aí, se alguém defender o contrário, não, não, primeiro, ou como a gente vê nas instruções de voo, primeiro você coloca a máscara em você, depois você coloca no seu filho, porque se você não se salvar, o seu filho não vai ter chance. Não seria realmente lógico eu conseguir me estabelecer, me sustentar, para depois eu começar a ajudar as outras pessoas? Parece que essa ideia ela tem um quê de egoísmo. E egoísmo é exatamente o contrário de valores que o cristianismo ou que a Igreja Católica, vamos chamar assim, né, um segmento da Igreja Católica poderia até achar pecaminoso. Então, é egoístico eu querer perseguir os meus objetivos, em primeiro lugar, e depois ajudar os outros, que é mais ou menos o caminho com que a filantropia se desenvolve nos Estados Unidos, né? As pessoas formam patrimônio, elas formam fortunas. Recentemente, o Warren Buffett, que é um dos homens mais ricos do mundo, ele divulgou que ele vai doar 99% da sua fortuna. 99% do patrimônio que ele constituiu ao longo da vida, ele vai entregar para a sociedade. Quem é que obrigou ele a fazer? Ninguém. Não sei se os filhos gostaram, né? A família gostou da ideia, imaginando que já ia ter uma fortuna, mas o 1% dele dá para viver com bastante conforto. Muitos dos norte-americanos, especialmente as famílias ricas, fazem isso sem que qualquer obrigação seja imposta a eles, né? Partindo da ideia de que primeiro eu cuido da minha vida, eu não vou esperar que o Estado constitui um patrimônio, começa a ajudar as pessoas e começa a ajudar as pessoas mais próximas. E volto a dizer, né? A gente está colocando pontos de vista e não quero aqui estabelecer a ideia de uma preponderância e de que essa deveria ser a visão preponderante, mas é algo que ninguém fala, ninguém questiona isso, né? E sou até, pegando o gancho no que o João Arthur falou, como pecaminoso. Alguém sustentar o egoísmo, como Ayn Rand fez, né, nos seus livros, na sua produção, ela sustentou isso, do ponto de vista teórico, dizendo que é equivocado você defender o contrário. Você tem que primeiro justificar o indivíduo e o desejo do indivíduo. Ele não pode ser um meio para outra pessoa, que é alguma das ideias da Ayn Rand. Quem não conhece, eu recomendo a leitura das obras dela. Andrei, pode falar. Não, até para pegar esse gancho, eu acho que essa questão do próprio indivíduo como não meio, eu acho que parte do pressuposto que a detenção da renda em si, pelo próprio indivíduo, ele daria um destino melhor do que o próprio Estado, né? Então, eu acho que por essa ótica ele se justifica. O senhor comentou sobre o Buffett. Eu acho que até essa questão da renda dele, esses 99% vão para as fundações dele, que são geridas pelos filhos, né? Eu não cheguei a. Eu ouvi falar sobre isso, eu até vi um pessoal brincando, né? Que lá tem um jeito do pessoal driblar lá a tributação das heranças e tal, né? E, E- mas Exatamente. sobre até essa questão eu estava refletindo sobre a educação alguns anos atrás, 2019, para ser mais específico. Eu estava numa palestra do Marcos Lisboa, em que ele comentou que proporcionalmente, a gente acaba gastando mais em educação, o Estado aloca mais recursos em educação do que o próprio Estados Unidos. E que, na verdade, a gente não está com problema de
falta de renda para a educação, alocação desses recursos para as necessidades sociais, e sim em como está sendo eficiente ou não. A gente tem casos de sucateamento na educação pública a longo prazo, faz muito tempo. E não é que falta dinheiro, a gente tem muito dinheiro. O problema é que a corrupção do indivíduo acaba sendo, né, algo que é contaminado dentro do Estado. E aí eu acho que é uma coisa que a gente acaba deixando de fora das discussões, tanto da economia quanto da tributação, porque é algo que é inerente à matéria, né? A gente acaba discutindo o comportamento humano e não a matéria em si. Verdade, verdade. E não só educação, saúde, enfim, áreas prioritárias em que a gente tem um volume considerável de recursos. E se a gente vai fazer em termos comparativos, né, países com um volume menor de recursos alcançaram melhores resultados em educação do que os nossos, provando exatamente essa hipótese, né? A essência, não a quantidade, né? Exato, eficiência. Eu consigo, usando técnicas, metodologia, estrutura, planejamento, estratégia para abordagem do ensino e capacitação e formação do ser humano, conseguir melhores resultados do que simplesmente jogando dinheiro. E aí a gente tem no nosso regime de direito financeiro no Brasil, né, o que acabou sendo visto como bom. O que que se pensou lá atrás, né, em colocar na Constituição gasto mínimo em educação? Ao se colocar esse limite de gasto mínimo, eu vou assegurar que uma parte do orçamento vá para o que é prioritário. Só que ao fazer isso, eu tenho, especialmente com o arcabouço fiscal, um círculo vicioso. Está faltando dinheiro, há um déficit orçamentário. Então eu preciso aumentar a arrecadação. Aumentei a arrecadação, o governo conseguiu isso. Aí eu tenho que aumentar o gasto com educação proporcional. E eu continuo com déficit. Aí eu aumentei a arrecadação, eu tenho que aumentar o gasto com educação É um proporcional. ciclo infinito, é um E eu ciclo nunca vou infinito. terminar, porque apesar de eu aumentar os recursos disponíveis e dotar o sistema público de saúde, o sistema de educação com mais recursos, os números não melhoram. E aí a gente tem a crença de que não, vamos dobrar o gasto com educação, que agora vai melhorar. Não necessariamente. Eu me lembro até alguns anos atrás a gente teve, acho que até no governo Dilma, teve mais médicos, e as capacitações enfim, de universitários da área da saúde. Tu acabava formando os caras iam atuar fora do Brasil, né? Tu não tinha esse retorno. Acho que até o senhor comentou, né, do cara que tinha a dívida, entre aspas, com sua própria instituição de ensino ali, o Estado. Os caras não davam esse retorno para nós, eles davam retorno lá fora. Então, É, é, verdade, é muito, é um tema muito sensível, assim, tipo, é difícil tu compreender numa tacada só. verdade, verdade. Diga, Luiz Arthur. Não sei se ainda dá tempo para um último devaneio ou se a gente deixa para a semana que vem. Pode sintetizar o devaneio, que daí eu acho que cabe aqui no nosso encontro. A gente está, né, tratando da moralidade da tributação, né? E aí eu levantei a hipótese de que a moralidade está relacionada à finalidade da tributação. E isso me leva a uma outra pergunta sobre a moralidade da finalidade da tributação. E eu não vou tratar de corrupção ou de ineficiência, né? Tratando só do parâmetro do que é feito dentro da lei. No momento em que um Estado se coloca como Estado ultraprovedor, né, como autoridade superior a que vai prover a vida e a morte das pessoas, o nível de demanda da sociedade cresce demais. Né, o nível de demanda se torna muito alto, o que exige mais tributação. Só que essa demanda, muitas vezes, ela se torna irresponsável. Tá? Por exemplo, a gente tem no Brasil o SUS, que todo mundo aponta como um programa maravilhoso de saúde modelar para o mundo. Ok, lindo, maravilhoso do ponto de vista da solidariedade. Porém, no formato do SUS, se eu sou um mau motorista, bato meu carro e me lesiono. Se eu sou um usuário de drogas, adoeço e preciso de hospital público. Ou se eu simplesmente não cuido da minha alimentação, fico cheio de problemas de saúde,
o hospital público, a saúde pública vai me prover. Mas onde fica a responsabilidade do indivíduo? Eu tenho toda uma carga tributária que eu demando da sociedade para cobrir esse programa social. Estou dando só o exemplo do SUS, eu poderia falar do Bolsa Família, eu poderia falar de creche, de várias coisas. Mas onde fica a responsabilidade desse indivíduo? E aí o pagador de impostos, ele olha, tá, ok, eu estou disposto a pagar imposto para ser solidário com a sociedade em que eu vivo. Mas essa pessoa que está se beneficiando, que está sendo provida por esse Estado Deus, ela não precisa ter nenhuma responsabilidade, ela pode viver de forma inconsequente, gerar qualquer custo e eu vou eternamente pagar. Então a moralidade já não está mais se eu pago ou não pago o tributo, mas a moralidade talvez esteja na utilização desse tributo que eu estou pagando. E eu não estou nem falando da corrupção, da ilegalidade, né? Mas o uso é moral essa utilização irresponsável e inconsequente do tributo que eu estou pagando? É uma pergunta. E aí, né, é mais ou menos, já te passo a palavra, Tassiane, já te passo a palavra, mas é mais ou menos se a gente falasse numa família, né, em que tem a parábola do filho pródigo na Bíblia, né, e que nos leva a outras reflexões, eu não gostaria até, eu invoquei equivocadamente aqui, mas eu tenho lá uma pessoa que curte a vida adoidado, usa os seus recursos como se não houvesse amanhã e está fazendo um trade-off, né? Está fazendo uma escolha. E parabéns, legítimo, ninguém está aqui para julgar, mas agora vai me pedir para eu ajudar e eu tenho a obrigação de ajudar. Se a gente pegar nessa comparação do microcosmos, é mais ou menos a reflexão que o Luiz Arthur falou. Não há nenhum tipo de crítica as decisões tomadas pelos usuários do sistema, né, sobre o sobrecarregamento. Poxa, não é evidente que a pessoa hoje tem um nível de consciência suficiente para saber que o fumo traz problemas pulmonares e de saúde? Ah, sim. A pessoa fuma sabendo disso? Sabe. Muito bem, então arque com o seu custo. Eu acho que tem liberdade para consumo de drogas. Sabe dos efeitos da droga? Quer fazer? Faz. Depois custeie o seu tratamento de saúde. Mas esse tipo de visão, né, de novo, tá tudo muito associado com a visão de mundo, com os valores que vão alicerçar a tomada de decisão. Na perspectiva mainstream, na perspectiva majoritária, nós temos que ter uma visão solidária, independentemente de que as pessoas individualmente tenham sido egoístas, né? Quando estava lá na gandaia, na balada, não me convidou para curtir. Eu não participei. Passou a vida inteira curtindo, agora é uma pessoa com mais idade, não tem como custear a sua vida, agora eu vou sustentar. Falar isso é extremamente egoísta, né? Não tem uma visão solidária, uma visão humana, e, obviamente, eu seria execrado, defender a completa, jogar a pessoa à própria sorte. Mas a gente não coloca responsabilidade no indivíduo. Então, quando a gente fala de individualismo, ou de dar protagonismo às pessoas, é ao mesmo tempo da liberdade e da responsabilidade. Você vai fazer escolhas individuais, vão fazer escolhas que vão repercutir na sua vida. Não dá para tutelar. Tassiane, pode falar. Bom dia a todos, tudo Bom dia. bem? Apenas complementando o que o colega comentou sobre responsabilidade, né? Então, hoje nós já temos, em relação a isso, a questão como exemplo, a questão da Lei Maria da Penha, onde o agressor, ele passou a ser responsabilizado pelo tratamento que foi oferecido pelo Sistema Único de Saúde. Então, já é o primeiro passo para que essa situação já temos uma luz no fim do túnel, já temos um exemplo de que a partir disso nós poderemos mudar
muitas questões, que é essa coisa de, eu faço, o Estado assume responsabilidade, às vezes acaba tendo que usar o sistema previdenciário, né, ou mata um pai de família, aí aquela família também acaba usando o sistema previdenciário e acaba virando uma bola de neve. Então, acho que hoje o Sistema Único de Saúde, em relação à legislação Maria da Penha, já é o primeiro passo para que o indivíduo seja responsabilizado pelos seus atos, né? E que não é somente o Estado que tem que custear isso. E em relação à questão da obrigatoriedade do Estado quanto à tributação, enfim, a responsabilidade, aí nós temos os dois lados, né? Nós temos um lado que realmente falta a clareza, falta informação, que são as pessoas que estão mais à beira em lugares mais marginalizados, que a educação é escassa, com a redução da carga horária da história, o desconhecimento histórico também na grade curricular da educação pública, isso também é um problema, porque traz para esse aluno, tira desse aluno a informação, né, ou conhecimento de todo o processo histórico da nossa situação, e em relação aos mais, aqueles que realmente pagam a tributação, que são onerados, os empresários, justamente, falta clareza quanto à destinação dessa tributação, né? Hoje nós temos, por exemplo, a situação onde se tem um projeto que nós vamos custear a energia elétrica para pessoas que estão cadastradas no Cade Único, né? Tá, se tá em voga esse projeto. E é um projeto polêmico, porque tu fica pensando, poxa, eu trabalho, eu vou atrás, né? Aí quem realmente trabalha e é o outro que não. Mas são realidades que são muito complexas. É uma discussão muito complexa só para o encontro. Seria apenas um ponto assim que eu levantei para a gente pensar e refletir um pouquinho mais, né, a respeito. Obrigada, professor, pela oportunidade. Legal, legal, Tassili. Muito boa a contribuição. E gostei muito assim do nosso debate hoje. Eu acho que foi bem rico. Todo mundo participou aí, e, alguns colegas escreveram. Por favor, quero que a gente tenha ainda mais discussões daqui para frente, tá? E para encaminhar aqui a conclusão do. Conclusão não, a ideia não é ter conclusões, é simplesmente estimular a reflexão, mas trazendo aqui algumas exemplos práticos para mostrar o quanto o efeito da tributação tem de redutor da possibilidade do indivíduo perseguir a sua felicidade, dentro dessa perspectiva do ah, assegurada, né, reconhecida no ordenamento jurídico norte-americano e que, a meu juízo, está consagrada na Constituição brasileira por vários dispositivos, não só o artigo 1º, inciso 3º. E eu trago aqui para vocês a seguinte simulação. Espero que ninguém passe mal com o que eu vou mostrar agora, tá? Eu peguei e fiz um cálculo rápido, tá? De uma seguinte simulação, pegando uma pessoa com uma idade produtiva de 18 a 76 anos, que é a expectativa média de vida no Brasil, ele vai ter 78 anos vamos chamar assim, 58 anos de vida produtiva. Então, pegando ali a incidência do imposto de renda, do INSS e da tributação sobre o consumo nesta renda, e a renda média do brasileiro, segundo o IBGE, né, em torno de R$ 3.000, aplicando alíquotas médias, né, efetivas, não a alíquota nominal, que está lá na tabela do imposto de renda, nós chegamos ali a um valor consumido da vida dessa pessoa de 1.480.000. Veja, eu não estou falando de um milionário, estou falando de alguém que tem R$ 3.000 e que contribuiu, segundo as regras do jogo, ao longo de toda a sua vida, imaginando que ele tem uma expectativa de vida média de 76 anos. Ao final da vida, ele entregou ao Estado brasileiro, nos seus mais variados entes, 1.480.000, capitalizando esse recurso por uma taxa de 5% ao ano. Vejam, é praticamente a poupança, tá?
É uma capitalização muito, muito, muito pequena. Ele teria, ao final dessa trajetória de vida, alcançado, assegurado ao Estado 5.750.000. Quanto desse dinheiro fez falta para esse cidadão? Quanto desse recurso dificultou ou impossibilitou ele de realizar alguns sonhos? Eu não estou falando de ninguém rico, eu não estou falando de nenhum milionário, estou falando de alguém que ganha 3.000 por mês. E que, obviamente, pelas razões que a gente são intuitivas, né? A pessoa deve ter tido todo tipo de privação, considerando o que foi consumido pela tributação e o que é gasto com a sua própria existência, né? Ali gastos com alimentação, transporte, vestuário, etc. O que que ele deixou de fazer na sua existência de vida e que foi absorvido em parte considerável pelo Estado, de forma visível no imposto de renda e invisível na tributação. A pessoa nem sabe. Já pararam para pensar nisso? Ninguém fala sobre essa crueldade, né? Que é tirar dessa pessoa 1.480.000. Tirou. Essa pessoa poderia ter usado. Ah, professor, mas essa pessoa usaria no jogo do tigrinho. Que seja. É o desejo, a vontade dessa pessoa, mas o que foi feito foi consumir esse recurso e de uma forma de duvidosa, de duvidosa eficiência do ponto de vista alocativo. Como disse o Luiz Arthur aqui, que a gente questionou, né? Aí é uma avaliação ética, moral das alocações determinadas pelo Estado. É correto fazer isso? É correto pegar toda essa fortuna, que não é troco, né? Não é desprezível, jogar para o Estado faz escolhas erráticas, e aí essa pessoa perdeu, é a vida dela, se consumiu e ela não conseguiu realizar. E aí, se a gente pegar em termos de tempo, né? Dentro dessa mesma premissa, esse mesmo cidadão, um cidadão médio que tem uns 3.000 de renda, segundo o IBGE, os impostos que incidem sobre o consumo, considerando toda a tributação que incide sobre essa renda anual, daria algo em torno de 4 meses e 81 dias. Então, se a gente parar para pensar, nós estamos agora em maio, né, 13 de maio, a notícia boa é que a gente começou agora a trabalhar para nós mesmos. De janeiro até agora, nós trabalhamos para o Estado. E aí, de novo, né, dentro dessa lógica, é ético estabelecer o trabalho forçado de 200 milhões, vamos lá, 100 milhões de brasileiros, né, em idade economicamente ativa, 100 milhões de brasileiros trabalharem 5 meses sem que possam tomar decisões que mudem o curso da sua vida. Se a gente pega o IPTU, pegando um imóvel pequeno, né, um imóvel, vamos lá, não é nenhuma mansão, um imóvel de aproximadamente R$ 100.000, uma alíquota de 0,8% ao ano, vamos lá, estabelecer como uma alíquota média, cada município define a sua, né? Pode ser maior ou menor que isso. E também imaginando ali uma idade de vida em que ele passasse a viver com um imóvel próprio ou alugado, né? Porque sabemos que na locação o locatário tem que pagar o IPTU, ainda que ele não seja o proprietário do imóvel. Esse cidadão ele teria contribuído aí com 46.000 e que, capitalizando dentro dos mesmos critérios, ele teria acumulado 180.000, o que daria para comprar um outro imóvel, concorda? É como se ele desse um outro imóvel ainda melhor para o município. O imóvel dele está avaliado em 100, ele teria acumulado o valor para 180.000, um imóvel melhor do que aquele que ele viveu a vida inteira, ou a base de cálculo que foi utilizada a vida inteira. E se a gente pegar o IPVA, aí a dor é ainda maior. Imagine aqui um Renault Kwid, um Fiat Mobi, né? Um carro mais barato, que de barato não podemos dizer que é, né? R$ 70.000 não é acessível para a população brasileira,
Mas esse carro sendo tributado a 3% ao ano, e imaginando que esse cidadão tenha mantido esse carro ao longo da sua vida produtiva, né? Dos 18 aos 76 anos de idade, o mesmo carro, a mesma base de cálculo. A gente sabe, preciso aqui dizer que o automóvel ele desvaloriza ao longo do tempo, né? Mas, enfim, só para efeitos didáticos, a gente manteve o mesmo valor, o mesmo imposto sendo pago, a mesma alíquota, o que daria 121.800, capitalizando esse recurso a 5% ao ano. De novo, um índice de remuneração muito baixo, né? Nós chegaríamos aí a mais de R$ 400.000. E aí, gente, eu uso essas referências e esse exemplo apenas para uma finalidade, tá? E, de novo, não é aqui defender como os libertários fazem de abolição da tributação, imposto é roubo, tem que acabar com a tributação, porque eu disse do início, e repito no final do nosso encontro de hoje, que eu não concordo com isso. A tributação, ela é um dever de todo cidadão, não precisaria nem ter uma regra na Constituição para exigir isso, mas que não existe essa supremacia, preponderância e eh, dogma da, do dever fundamental como uma norma que subjuga todas as outras. Isso eu preciso aqui, em sede de conclusão, né, refutar. E com isso, eu questiono e controverto. Exatamente o julgado era a última lâmina que eu tinha, mas como eu já compartilhei aqui no chat, para todos os presentes, o julgado do Supremo Tribunal Federal, que é a ADI 4927, ajuizada pela Ordem dos Advogados do Brasil, que questionava a regra presente na legislação do imposto de renda que estabelece um limite anual de gasto com educação para ser dedutível do imposto de renda. Então, eu não tenho o direito de buscar a minha felicidade, o meu projeto de vida? Me parece que sim, né? Eu tenho essa ideia de dignidade como fim em si mesmo. Eu quero realizar o meu projeto de vida. E não passa o meu projeto de vida pela educação e formação de qualidade para que eu possa ter a igualdade de oportunidade. Não é por aí que começa. E aí não dá para se esperar que relegar parte da população a um ensino de péssima qualidade vá fazer com que ele depois, como um passe de mágica, consiga ter sucesso, ter oportunidade na vida futura ou até mesmo na fase adulta. Se é verdade que eu tenho esse direito, ao gastar os meus recursos na busca desse objetivo de vida, eu não estou consumindo uma parte da riqueza com um fim nobre e constitucionalmente reconhecido. Me parece, assim, elementar. E aí o Guilherme, ele referiu ali no chat, né, ele comentou que o ministro Luiz Fux, em seu voto, diz que caberia ao Congresso fazer, e ele, como fundamento, disse que essa decisão cabe ao Congresso definir qual é o limite, e ele prestigiou a decisão do Congresso Nacional. Vamos lá, ministro Luiz Fux. O Congresso Nacional, se é coerente dizer que há uma preponderância da decisão política, deveria ser aplicado em todos os outros casos também essa preponderância da decisão política, né? Mas a gente sabe muito bem que o Supremo Tribunal Federal não tem nenhum tipo de constrangimento em sobrepujar a decisão política do Congresso, inquinando-a de inconstitucional. Então, assim, o argumento ele me parece bastante frágil, né? Se fosse esse o critério, e o critério valesse para todas as situações, e que foi durante muitos anos, há que se reconhecer, a posição do Supremo Tribunal Federal, de preponderância da ideia do legislador negativo. O STF tira normas inconstitucionais do ordenamento, conflitantes com a ordem constitucional, mas não insere. Essa limitação que o Supremo autoimpunha-se no passado não existe mais. O Supremo é legislador positivo. O Supremo ele cria normas no ordenamento jurídico, das mais variadas.
E a gente não precisa aqui nem trazer os exemplos, todo mundo deve lembrar de casos em que o STF criou regra jurídica. Aqui me parece que o, a discussão, né, está em reconhecer a capacidade contributiva, que é desbastado o exagero, o teto, e desbastado aquilo que é a necessidade vital, a capacidade se dá entre esses dois limites, né? O que que o Supremo disse? Se o STF baixar, se o Legislativo baixar aqui o limite mínimo, é uma decisão política e o STF não deve se meter. Só que o que que o Legislativo acaba fazendo? Ele está criando capacidade onde não existe. Concordam? Se eu peguei e gastei 30 mil reais para pagar a escola das minhas filhas, eu posso dizer que eu tenho essa riqueza? Essa riqueza existe de fato? Ela pode ser utilizada como critério de mensuração para a minha capacidade de contribuir? Esse dinheiro não existe, ele foi gasto, ele foi consumido, eu não tenho esse dinheiro. Mas aí, obviamente, não cabe aí a Receita Federal ficar julgando os meus gastos se eles são úteis ou não são úteis. Aí vem a ideia do legislador, né, da abstração das regras, em estabelecer um critério objetivo. Mas 2 mil reais por ano, gente, vocês sabiam? Um pouquinho mais de 2 mil reais por ano o limite de gasto com educação. Então dá para pagar uma mensalidade num colégio. Com todo o respeito aí, o Supremo votou por unanimidade, né? Unanimemente a Corte entendeu que essa limitação é constitucional, mas me parece contrastar com uma série de ordem de valores e questões que a gente suscitou no encontro de hoje. Guilherme levantou a mão, pode falar, Guilherme. Nesse caso, se eles, já que eles não querem, por exemplo, passar por cima do Congresso, eles poderiam ter pelo menos falado, olha, tem um julgado que foi assim, tipo, não vamos passar por cima, mas queremos que vocês julguem novamente esse critério, né? Que teve um julgamento agora que eu não lembro qual, mas eles definiram, falaram, olha, não vamos passar por cima, mas em sentido de urgência, o Congresso que julgue sobre esse tema, né? Poderia ter feito isso para pelo menos eles julgarem, porque de 1995 para cá houve muita mudança. Eu não sei se esse critério é R$ 2.000 em 1995, mas se for, poderia atualizar pelo menos com a inflação com a Selic, né? Que já aumentaria bastante se fosse o caso. Além da questão de aumentar o limite ou não ter limite, né? Porque, imagina, você faz um mestrado, um doutorado, né? Quem vai pagar? Por exemplo, eu estava vendo, tem mestrado e doutorado que é R$ 3.000 por mês, não é R$ 3.000 no ano, né? Que o limite, né, é 2.000, mas vamos supor, R$ 3.000 por mês, a gente está falando de 36 mil no ano. Às vezes você ganha 6 e vai tributar e vai metade vai no mestrado, imagina no final do ano como é que fica. Aí você vai tributar o 70 mil, só que de 70 mil seu, 35 já foi com os estudos. Exatamente, exatamente, Guilherme. A, a sugestão que o Guilherme dá é uma hipótese, né? Poderia seguir esse caminho, mas o Supremo preferiu lavar as mãos, como Pôncio Pilatos pegou e disse: olha, a decisão cabe ao Congresso, o Congresso tomou, ela é soberana, então vamos manter esse limite de dedução. Meus amigos, estamos aqui chegando no limite do nosso encontro, tá? Foi muito produtivo hoje, fico feliz com as interações, com as participações. Se vocês continuarem nesse ritmo aí, eu tenho certeza que vai ser fantástico a continuidade do semestre. Então, muito obrigado por toda a participação, todas as discussões que foram feitas aqui ao longo do nosso encontro e convido vocês aí a participar na próxima terça-feira, no mesmo horário. Eu já tenho lá a lista dos temas, tem as sugestões, mas eu peço e encorajo que vocês busquem outras. Quanto mais diversidade de pesquisa, de referências vocês trouxerem, mais rico vai ser o nosso encontro. Por isso, eu não quero obrigar ou dizer que tem que ler este ou aquele artigo. Já dei as referências, coloquei algumas indicações, mas usem outras tantas aí que vai ser muito bacana para nossa leitura. Certo, gente? Um grande abraço aí para vocês, uma boa semana e até o nosso próximo encontro do grupo. Tchau, tchau.